Livro de Mateus, capítulo 25. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha para mim, por favor. Você vê que muitas pessoas, elas andam ansiosas pelo que comer, pelo que vai ser do futuro dela. Ela anda ansiosa pelas coisas que elas desejam, mas a tal ponto em que elas acabam deixando o principal de lado, que é a sua comunhão com Deus, que é a sua vida com Deus. E essa ansiedade que a pessoa carrega com ela, leva ela a trabalhar muito e ganhar pouco. Essa ansiedade que ela vai alimentando de ter as coisas, eu quero, e isso leva ela a ter a qualquer custo, nem que ela tenha que trabalhar dia e noite para poder ter dinheiro, ou para ela ter aquilo que ela quer, mas ela vai, com a força do braço, ela luta, porque ela tem dentro dela aquele desejo, eu vou ter, eu não quero saber, e nem que eu tenho que me matar de trabalhar, mas eu vou alcançar. Ela poderia usar essa determinação dela de uma forma mais inteligente, e daria para ela um retorno mais rápido, sem tanto sofrimento, sem ter que sacrificar outras coisas. Porque no afã de ter uma coisa material, você sacrifica casamento, você sacrifica filhos, você sacrifica a sua saúde. E aí você acaba, em busca de uma coisa, você acaba perdendo outras. E você sabe que casamento você não conquista com dinheiro, ou conquista. Tem muita gente rica, milionária, que está brigando na justiça. Agora mesmo, não sei se você viu há pouco, que um casal muito famoso, aquele do Piratas do Caribe, eles estavam brigando na internet, um processando o outro em milhões. Um processou o outro em 10 milhões, e o outro processou o outro querendo 2 milhões, e aí um atacando o outro. Você vê que o dinheiro não vai fazer com que esse casamento seja feliz, porque o problema desse casal não é dinheiro. E há quem pense que se a gente tivesse mais dinheiro, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela roupa, eu seria muito feliz. E há mulheres que pensam, eu tenho que casar com um homem rico. E há homens também que pensam da mesma forma. E é o engano, é a ansiedade de ter as coisas, mas acaba perdendo. A pessoa, quando chega nesse ponto, como esse casal, que estão brigando na justiça, né, um para tirar mais do outro do que o outro tem, quando na verdade tudo eram dos dois. Por que brigar por uma migalha diante do que eles possuem, se tudo já era deles? Está vendo que a pessoa começa a perder a noção quando ela coloca foco em outras coisas? Ela começa a perder a visão quando as coisas mais importantes são deixadas de lado, como a vida com Deus, a saúde, o casamento, a família. A base é abandonada para ter coisas que você conquistaria naturalmente, confiando inclusive em Deus. Ele diz assim, versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e nem o quê?
e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que o que, gente? Do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha para mim. Então, por maior que seja o seu desejo, a sua ansiedade em ter, conquistar, em trabalhar e disposição para trabalhar, isso não vale acrescentar dias na sua vida. Ao contrário, isso pode adiantar o seu processo. Cada dia você perder mais a sua vida, porque a pessoa se mata de trabalhar e ela vai perdendo a saúde. Ela não tem tempo para cuidar da saúde, ela não tem tempo para poder dar atenção ao seu corpo, a ver o estado da sua saúde. Ela não consegue parar para analisar, ver o seu casamento, ver quem está do seu lado, que não está feliz. Não é só colocar comida na mesa, pagar as contas que está tudo certo, ou é? Então não é dizer eu tenho fé, Deus é comigo e está tudo certo. Não roubo, não mato, não bebo, não fumo e está tudo certo. Exige uma comunhão. Ele diz que assim como as aves do céu são cuidadas por Deus, e elas não colhem, elas não ajuntam, elas simplesmente vivem na dependência de Deus. E é assim que Deus, Ele quer que o ser humano seja. Confie em Deus, que Ele saiba colocar cada coisa no seu devido, o que, gente? Seu devido lugar. Eu me lembro que antes de chegar na igreja, no meu trabalho eu fazia muita hora extra, porque praticamente quase triplicava o meu salário a hora extra. Valia muito a pena, praticamente triplicava. E simplesmente quando eu comecei a ir para a igreja, as horas extras eram nos dias principais, dia de segunda, dia de quarta, dia de sexta. E eu falava, e aí vinha aquele conflito: e agora? Meu salário vai cair lá embaixo. Estava acostumado a receber um valor alto todo mês, no mínimo o dobro, por conta das horas extras. Fazia hora extra na hora do almoço, fazia hora extra depois do expediente. Então chegou no momento que eu pensei: ou eu vou continuar lutando pelo dinheiro e nada tendo, ou eu vou lutar pela minha salvação, pela minha libertação, vou lutar pelo que Deus quer fazer. E está na mão de quem? De Deus. Então eu escolhi Deus, por isso eu estou aqui hoje. Você só vai ter resultados, você só vai colher frutos da sua fé, da sua confiança, se você escolher as coisas de Deus, se você escolher confiar nele, se você escolher trocar as coisas que são colocadas diante de você por buscar a Deus. Você não pode, o dia que você tem que estar na casa de Deus como de costume, que é necessário, é essencial, você não pode trocar por nada, nem por um passeio. A gente vê pessoas que elas criaram esse hábito de domingo estar na presença de Deus, e nem quando elas viajam elas abrem mão. Elas vão em uma Universal, onde elas estão indo. Se ela vai a algum lugar, numa viagem, num passeio, ela está lá na igreja pela manhã, porque ela não troca. Ela entendeu que o principal é Deus, e que é Ele que faz as coisas acontecer. Quando você entende que é Deus que faz acontecer, é Deus quem faz as coisas se encaixar, então você não troca Ele mais. Quando você entende que o seu casamento só está de pé porque tem Deus, porque se não fosse Deus, você já tinha chutado o balde. Quando você entende isso, que a tua vida econômica, a razão dela, de você estar indo bem, graças a Deus, está estabelecido, não falta nada. Você pode ainda não ter se tornado milionário, e não é do dia para a noite,
mas você está bem economicamente, você atribui isso a Deus. Então você não vive ansioso, você vive feliz, você vive tranquilo, porque você sabe, você não está preocupado com o dia de amanhã, se você vai conseguir, você que tem principalmente o seu próprio negócio, que um mês você fecha melhor, outro mês o balanço é um pouco menor, que você não é certo, você depende muito das situações, mas porque você depende de Deus, você está tranquilo, você não se desespera, você sabe, todo mês eu vou conseguir honrar os meus funcionários, eu vou conseguir, porque Deus é comigo, eu vou conseguir honrar o aluguel do negócio, da empresa, eu vou conseguir honrar todos os compromissos da minha casa, da minha empresa, do meu trabalho, diferente de quem trabalha por um salário fixo, que sabe que no final do mês vai receber. Você precisa confiar mais, ou não é verdade? Por isso você não pode andar desesperado, só anda desesperado, com medo, só anda preocupado quem não está confiando em quem? Deus. Quem vive ansioso. Então você tem que entregar essas ansiedades, esse medo, essa preocupação, tudo na mão de Deus. Quando você orar, meu Deus, tira isso de dentro de mim, porque isso neutraliza a sua fé, isso impede você de ser uma pessoa mais segura, uma pessoa constante, uma pessoa determinada naquilo que você quer. Ele diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem o que, gente? Os lírios do campo, eles não trabalham e nem o que? E nem fiam. 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua o que, gente? Em sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena o quê? Olha para mim, está vendo a razão pela qual a pessoa vive preocupada com as contas a pagar? Você vê, está vendo a razão pela qual a pessoa vive desesperada? Ela vive com medo de problemas. E se isso acontecer? Mas e se aquilo? Não tem em si, não tem. Não. Quando você confia em Deus, você não se preocupa, sua fé está lá em cima. Você não é visto como uma pessoa de pequena fé, você é visto como uma pessoa com uma grande fé. E é por conta dessa pequena fé, como Jesus aqui diz, ó homem de pequena fé, é que a pessoa tem medo de amanhã dar errado, é que a pessoa tem medo de não conseguir honrar as contas, os compromissos, é que ela vive preocupada com isso e com aquilo, com medo do marido, da esposa deixar. Se você é uma pessoa com grande fé, sua fé está em alta, sua fé está forte, é uma fé sobrenatural, você não vai estar preocupado, você vai estar seguro. Eu estou na mão de quem? Meu futuro está na mão de quem? Então você não se preocupa, você sabe que Deus está cuidando, assim como você está cuidando da sua fé, cuidando da sua vida espiritual. Você está orando, você está buscando, e Ele está te alimentando, Ele está te fortalecendo. Agora, se você apenas vem à igreja, mas você não consegue abrir mão disso, dessa ansiosa solicitude pela vida, você não consegue abrir mão dos seus medos, dos seus anseios, você não consegue. Aí como é que Deus vai ser com você? Se você deixa a tua fé lá embaixo e a tua ansiedade lá em cima, tuas preocupações, os seus medos lá em cima. Você vê exemplo de Davi, um pequeno homem franzino enfrentando um grande problema, mas a gente vê um pequeno homem com uma grande fé.
Uma confiança ao extremo. Uma confiança ao extremo. E um problema pequeno diante desse pequeno homem, com uma grande fé. Mas a gente vê por outro lado, antes de Davi chegar, a gente vê um grande exército, um dos exércitos mais temidos, exército de Israel, um grande exército, com homens fortíssimos, com medo, preocupado em perder a vida por conta do gigante Golias. Então não adianta ter tudo e não ter nada. Não adianta ter tudo e não ter fé, não ter confiança. Não adianta você dizer eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo, e diante do gigante você vira um gatinho, quando deveria se tornar um leão. Quem está entendendo? Então é quando você despreocupa. Não vai adiantar você perder os seus cabelos, não vai adiantar você se desesperar. Você está lá na sua empresa, você tem um monte de contas a honrar, funcionário, fornecedor, você tem que cobrir lá na sua conta corrente, você tem um monte de coisa para poder honrar. Você, talvez mesmo sendo uma pessoa que não tem sua própria empresa, seu negócio, você é uma pessoa fichada, ok, mas você também tem um monte de conta. E se você se preocupar, se você se desesperar, não é que você não vai fazer nada, mas se você ficar preocupado, Deus não vai conseguir fazer o quê? Não é pela força do seu braço, é pela força da fé, é pela força da confiança. Versículo 31: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Diga, Deus sabe que eu tenho um monte de conta para pagar. Sabe ou não sabe? E diga, eu não vou preocupar. Vai chegar na hora de pagar e o dinheiro vai estar lá. Mas diga, antes vou ter que trabalhar. Não adianta você também pensar que vai cair do céu, vai cair na conta. É o bom trabalho, é o bom testemunho, enfim, é você confiando todo dia, orando, meu Deus, seja comigo no meu trabalho. Você vai trabalhar, só que você vai trabalhar com menos força e com mais fé. Você vai trabalhar com menos força e colocando mais confiança. É isso. E fique em paz. Vai dar tudo o que, gente? Tudo certo. Versículo 33: buscai, pois, em primeiro o quê? Lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas o serão, vai ser acrescentado. Não se preocupe. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.